Vamos dar início à nossa primeira liquidação, em que figura como parte Lúcia Pereira. É recomendado, antes de começarmos uma liquidação, que se faça um resumo de tudo aquilo que aconteceu no processo. É o que nós costumamos fazer. Na nossa área de download, você vai encontrar um arquivo que se chama-se Ficha de Registro de Processo. É esse arquivo aqui, no qual nós iremos reproduzir todos os acontecimentos dos autos. Isso aparentemente leva um tempo, mas na realidade você vai perceber que é um procedimento que vai, no final das contas, gerar um resultado maior, muito mais eficaz, evitando erros que você pode eventualmente cometer no transcorrer da liquidação e que você vai perceber que vai abreviar o seu tempo de trabalho. Como isso funciona? Você vai reproduzir os dados, tudo aquilo que aconteceu. Vai colocar o número do processo, vara, reclamante, reclamada, CNPJ da reclamada, advogado, data do ajuizamento da ação, data da admissão do reclamante ou reclamada, data da demissão do reclamante ou reclamada, prescrição se houver, custos, honorários advocatícios, honorários periciais, correção monetária, que será o índice do mês subsequente, nós vamos tratar disso oportunamente, juros de moras, que é o juro simples de 1% ao mês, INSS, nós sabemos que o INSS são parcelas de natureza salarial, de regra, as sentenças elas já constam quais são as parcelas que irão incidir o INSS. Vamos colocar aqui também as parcelas em que vão incidir o imposto de renda. Caso a sentença não diga, você vai poder pesquisar no nosso material, que lá tem todas as parcelas que incidem em imposto de renda, o valor da causa, valor da condenação e depósito recursal. O que você vai fazer aqui? Vai colocar um resumo daquilo que foi deferido na sentença. E aqui, se houver um recurso, você vai colocar aquilo que porventura pode ter sido objeto de modificação. Aqui está a nossa primeira planilha, no qual consta os dados do processo e outras informações que serão necessárias para que nós possamos fazer essa liquidação. Eu chamo sua atenção para essas abas inferiores, no qual você vai visualizar que existe a folha de rosto, existem os dados. Esses dados nada mais é do que uma reprodução daquela ficha de cadastro. Eu quero passar inicialmente em revista rapidamente para que você consiga observar como ficou. Então aqui está. Cálculos de reclamante. Número do processo é um número inventado. Oitava vara, nem existe aqui em Uberlândia a oitava vara. O nome da reclamante, nome da reclamada, advogado, data do ajuizamento, prescrição nesse caso não ocorreu, data da admissão e data da demissão, fazendo inclusive a menção que foi dispensa sem justa causa e o aviso prévio foi indenizado. Da sentença, nós diagnosticamos que houve o adicional de insalubridade em grau máximo, que houve os reflexos do adicional de insalubridade nos títulos contratuais e rescisório. E aí eu já faço uma pergunta para você e chamo sua atenção sobre esse ponto aqui. Sobre o que, Rodrigo? Você vai me perguntar, aonde está o aviso prévio? Onde estão os reflexos do adicional de insalubridade sobre o aviso prévio? Não está aí porque não foi objeto de pedido. Lembra daquele nosso encontro em que devemos ser fiéis à coisa julgada? É exatamente o que nós vamos fazer aqui. Apesar de ser direito, não foi objeto de pedido, o juiz sabiamente não constou na sentença e nós não iremos fazer a liquidação. Em seguida, nós temos o quê? As horas em itinerário, já estabelecendo inclusive os parâmetros e os reflexos, mas temos um acórdão no qual excluiu da condenação as horas em itinerários. Então, não vão ser liquidadas. O que mais?
as custas, com a seguinte observação, que já foram recolhidas pela ré: honorários advocatícios, honorários periciais, correção monetária, lembra, mês subsequente, correção, aliás, juros de mora 1% ao mês, INSS são sobre as parcelas de natureza salarial, e o imposto de renda são sobre aquelas parcelas que o juiz determinar ou que deverá ser objeto de pesquisa por nós. Na nossa plataforma, na nossa apostila, tem todas as verbas que incidem imposto de renda. Isso também pode ser facilmente pesquisado pelo Google. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte: não incide sobre os juros de mora e férias indenizadas mais 1/3. Ou seja, não incide imposto de renda sobre juros de mora e férias indenizadas mais 1/3. Valor arbitrado à condenação e o valor da causa. Aqui ainda fizemos uma outra anotação, que é sobre o período de férias, de gozo de férias, que houve 2 gozos de férias integrais e um outro que foi indenizada no termo de rescisão de contrato de trabalho. Vamos agora então à liquidação propriamente dita.